A recuperação da preocupação social evangélica. A primeira voz a lembrar a constituinte evangélica de suas responsabilidades sociais foi, provavelmente, a do estudioso cristão norte-americano Karim F. H. Henry, editor fundador da revista Christianity Today, em seu livro The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism. A consciência incômoda do fundamentalismo moderno, 1947. Somente alguns pareciam dar-lhe ouvidos, mas, aos poucos, a mensagem pegou. Em 1966, no final de uma conferência norte-americana sobre missão global, os participantes adotaram de forma unânime a declaração de Witten, que emoldurou firmemente a primazia da pregação do Evangelho a toda criatura e um testemunho verbal de Jesus Cristo com ação social evangélica, encorajando todos os evangélicos a defender aberta e firmemente a igualdade racial, liberdade humana e todas as formas de justiça social no mundo inteiro. Na década de 1960, vários líderes evangélicos da Grã-Bretanha, a maioria leiga na vida profissional e comercial, começaram a refletir sobre as implicações sociais do Evangelho. Entre eles estavam George Goider, Fred Catherwood e o professor Norman Anderson. Então, no primeiro Congresso Anglicano Evangélico Nacional na Keele University, em 1967, os evangélicos anglicanos arrependeram-se publicamente de sua tendência de retirar-se do mundo secular e da Igreja Maior, concluindo que evangelismo e serviço compassivo são inseparáveis na missão de Deus. 21 O divisor de águas para o mundo evangélico mundial foi, sem dúvida, o Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial, realizado em julho de 1974, em Lausanne, na Suíça. Em média 2.700 participantes, de mais de 150 nações, reuniram-se sob o lema Ouça a Terra a sua voz e, ao final do congresso, assinaram o Pacto de Lausanne. Após 3 sessões introdutórias sobre o propósito de Deus, a autoridade da Bíblia e a singularidade de Cristo, vieram a 4ª sessão, intitulada Natureza do Evangelismo, e a 5ª, Responsabilidade Social Cristã. Essa última declara que evangelismo e envolvimento sociopolítico fazem parte da nossa obrigação cristã, mas os 2 parágrafos estão lado a lado na aliança, sem qualquer tentativa de relacioná-los, exceto pela declaração no parágrafo 6, de que na missão da Igreja de serviço sacrificial, o evangelismo é primário. Nos anos seguintes ao Congresso de Lausanne, houve certa tensão dentro do movimento evangélico. Alguns ressaltavam o evangelismo, outros, a atividade social, e todos nós nos perguntávamos como deveríamos definir a relação entre os 2 de acordo com as Escrituras. Assim, em junho de 1982, sob o patrocínio conjunto do Comitê de Lausanne e da World Evangelical Fellowship, foi realizada a consulta sobre a relação entre evangelismo e responsabilidade social, em Grand Rapids, o que levou à publicação do relatório intitulado Evangelism and Social Responsibility, An Evangelical Commitment, Evangelização e Responsabilidade Social, um compromisso evangélico. Apesar de não concordarmos em cada detalhe, Deus nos levou a um grau notável de consenso. A atividade social deveria ser uma consequência do evangelismo e uma ponte para ele, e os 2 foram declarados parceiros. Além disso, estão unidos pelo Evangelho, pois o Evangelho é a raiz da qual tanto o evangelismo quanto a responsabilidade social são frutos. 22. Desde então, o compromisso dos evangélicos com a ação social cresce de forma imensurável. Muitas consultas e declarações têm sido feitas sobre temas tão diversos quanto meio ambiente, deficiência, guerra e paz e muitos aspectos da vida econômica e política. Novas instituições nasceram cuja razão d'être é facilitar a ação social cristã, e um grande número de igrejas locais têm, agora, projetos que procuram aplicar princípios cristãos à ação social. Muitas agências missionárias acataram o conceito da missão holística, que une evangelismo e ação social. Este livro mencionará projetos, campanhas e organizações que testemunham a recuperação da preocupação social evangélica. Infelizmente, porém, em anos recentes, houve também uma reação negativa a essa redescoberta da nossa herança social cristã.
Alguns alegam que devemos focar nossa atenção apenas na exposição das Escrituras, e o evangelismo pessoal como ação social é apenas uma distração dessas coisas. Mas isso não pode ser. É justamente por termos as Escrituras em grande estima, fazendo a sua leitura cuidadosa, que acreditamos que elas não separam o evangelismo da ação social, e o exemplo supremo disso é a vida de Jesus com todos os seus ensinamentos. Ele nos ensina que não podemos separar amor e justiça, pois o que o amor deseja, a justiça exige. Igreja e política. Nesse contexto, é importante analisarmos com cuidado a relação entre cristianismo e política, pois, com frequência, ação social significa também ação política de algum tipo. No passado, os evangélicos foram extremamente cautelosos a respeito da relação entre cristianismo e política, acreditando que os dois não se misturavam. Evidentemente, a seita de Clapham não compartilhava dessa convicção. Em anos recentes, alguns dos que mais suspeitavam da ação política abraçaram-na de todo o coração. Penso, aqui, nos muitos conservadores evangélicos dos Estados Unidos, os quais, no final do século XX e no início do século XXI, começaram a realizar campanhas e a se manifestar sobre questões éticas como aborto, homossexualidade, eutanásia e pesquisa de células-tronco, vistas por eles como ameaça vinda de um liberalismo secular contrário ao evangelho cristão. Tornaram-se famosos como maioria moral, e seu voto era tão poderoso, que se acredita que eles foram um fator-chave na reeleição do presidente George W. Bush, em 2004, não só porque ele simpatizava com essas convicções, mas também porque ele professava uma fé cristã pessoal. Outros permaneceram cautelosos a respeito de uma identificação tão próxima com uma postura política, enquanto grupos focados em justiça social também viam a ação política como parte essencial de seu compromisso com as Escrituras. 23. Desse modo, é extremamente importante examinarmos a relação entre cristianismo e política por duas razões. Em primeiro lugar, para convencer aqueles excessivamente cautelosos de que existe um envolvimento apropriado de cristãos na política e de que isso é parte do nosso chamado cristão. Em segundo lugar, para determinar os limites desse chamado, a fim de que aqueles que se envolveram profundamente na política possam apreciar os limites desse envolvimento e os perigos de se politizar o evangelho. Muitas questões diferentes estão envolvidas nessa controvérsia, e as águas do debate foram turvadas pela falha da não distinção entre elas. A primeira é a definição da palavra política, a segunda diz respeito à relação entre o social e o político, e por que os dois não podem ser separados. Em terceiro lugar, precisamos considerar as razões pelas quais algumas pessoas se opõem ao envolvimento da Igreja na política e o que elas estão tentando proteger. Então, em quarto lugar, precisamos examinar a relação entre princípios e programas. A definição de